Quero falar sobre filmes de terror e por que gosto deles e quais são meus tipos favoritos. Quando eu era jovem, assistia a clássicos filmes de terror como A Hora do Pesadelo e Sexta-feira 13. Minha mãe me disse que, quando eu tinha uns 6 anos, ela desceu as escadas no meio da noite porque ouvia um barulho, e era eu, assistindo o Presságio na TV no escuro, sozinha. Então acho que sempre gostei de filmes de terror. Eu realmente gosto do que é chamado de filmes pesados, os filmes realmente sangrentos e violentos como Destino Final e As Colinas Têm Olhos. Eu acho eles bem engraçados e gosto dos efeitos especiais. Eu realmente não acho que eles são assustadores. Na minha opinião, os filmes mais assustadores são aqueles que são muito tensos, como os filmes de Hitchcock. O mais assustador para mim é o filme chamado Os Pássaros, porque é muito sinistro a maneira como os pássaros vêm, olham e observam as pessoas. E você sente que tudo vai ser muito ruim em breve. Mas acho que meu tipo de filme de terror favorito mesmo, são os filmes de zumbis. Eu assisti um monte de filmes de zumbis e eu realmente gosto deles. Novamente, eu realmente não acho que eles sejam muito assustadores. Madrugada dos Mortos é meu filme de terror favorito absoluto, eu acho. É um filme onde as pessoas simplesmente acordam uma manhã e tem zumbis por toda parte. Se um zumbi te morder, você se transforma em um zumbi. E os sobreviventes vão parar em um shopping, e neste shopping eles estão cercados por zumbis. E não tem final feliz. Há uma comédia britânica de terror chamada Uma Noite de Morte, que é meio que uma piada da ideia do filme Madrugada dos Mortos, que também é muito boa. O filme mais recente que assisti foi um filme da Nova Zelândia chamado Ovelha Negra, que é sobre ovelhas zumbis. Esse foi muito engraçado também. O filme de terror mais recente que assisti foi em um avião da última vez que voltei para o Reino Unido. Era um filme de Stephen King, que foi baseado em um livro de Stephen King, acho que um conto, e era chamado A Névoa. Esse filme falava sobre pessoas que viviam em uma pequena cidade na América e tinha acontecido um furacão, ou tufão, como chamamos aqui. E depois do tufão, eles queriam ir para a cidade para conseguir alguns suprimentos para consertar as casas. Mas começou a ficar nublado ou nebuloso. Era uma névoa bem estranha, não parecia normal. E essas pessoas acabaram em uma loja de ferragens na cidade, todos presos juntos porque havia uma espécie de monstros na névoa, eram criaturas irrealistas e gigantes que estavam na névoa e que matavam as pessoas. Havia muito sangue e tripas e as pessoas morreram de maneiras horríveis, que é o que eu gosto nos filmes de terror. Eu recomendaria esse filme se você gosta de filmes de terror tanto quanto eu. Quero falar sobre filmes de terror e por que gosto deles e quais são meus tipos favoritos. Quando eu era jovem, assistia a clássicos filmes de terror como A Hora do Pesadelo e Sexta-feira 13. Minha mãe me disse que, quando eu tinha uns 6 anos, ela desceu as escadas no meio da noite porque ouvia um barulho, e era eu, assistindo o Presságio na TV no escuro, sozinha. Então acho que sempre gostei de filmes de terror. Eu realmente gosto do que é chamado de filmes pesados, os filmes realmente sangrentos e violentos como Destino Final e As Colinas Têm Olhos. Eu acho eles bem engraçados e gosto dos efeitos especiais. Eu realmente não acho que eles são assustadores. Na minha opinião, os filmes mais assustadores são aqueles que são muito tensos, como os filmes de Hitchcock. O mais assustador para mim é o filme chamado Os Pássaros, porque é muito sinistro a maneira como os pássaros vêm, olham e observam as pessoas. E você sente que tudo vai ser muito ruim em breve. Mas acho que meu tipo de filme de terror favorito mesmo, são os filmes de zumbis. Eu assisti um monte de filmes de zumbis e eu realmente gosto deles. Novamente, eu realmente não acho que eles sejam muito assustadores. Madrugada dos Mortos é meu filme de terror favorito absoluto, eu acho. É um filme onde as pessoas simplesmente acordam uma manhã e tem zumbis por toda parte. Se um zumbi te morder, você se transforma em um zumbi.
E os sobreviventes vão parar em um shopping, e neste shopping eles estão cercados por zumbis. E não tem final feliz. Há uma comédia britânica de terror chamada Uma Noite de Morte, que é meio que uma piada da ideia do filme Madrugada dos Mortos, que também é muito boa. O filme mais recente que assisti foi um filme da Nova Zelândia chamado Ovelha Negra, que é sobre ovelhas zumbis. Esse foi muito engraçado também. O filme de terror mais recente que assisti foi em um avião da última vez que voltei para o Reino Unido. Era um filme de Stephen King, que foi baseado em um livro de Stephen King, acho que é um conto, e era chamado A Névoa. Esse filme falava sobre pessoas que viviam em uma pequena cidade na América e tinha acontecido um furacão, ou tufão, como chamamos aqui. E depois do tufão, eles queriam ir para a cidade para conseguir alguns suprimentos para consertar as casas. Mas começou a ficar nublado ou nebuloso. Era uma névoa bem estranha, não parecia normal. E essas pessoas acabaram em uma loja de ferragens na cidade, todos presos juntos porque havia uma espécie de monstros na névoa, eram criaturas irrealistas e gigantes que estavam na névoa e que matavam as pessoas. Havia muito sangue e tripas e as pessoas morreram de maneiras horríveis, que é o que eu gosto nos filmes de terror. Eu recomendaria esse filme se você gosta de filmes de terror tanto quanto eu.